Boa noite. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial de Natal do Aba Jovem. É um privilégio para a gente poder estar gravando aqui esse momento com vocês, para a gente poder estar, então, falando um pouco sobre o Natal, o que representa, utilizando esse dia 25, né, para poder falar um pouco mais do nascimento de Jesus, como isso influencia nas nossas vidas até hoje. E é por isso que a gente quis gravar, então, esse especial de Natal, para você poder usufruir aí, em família, dessas informações, poder aprender um pouco mais da palavra. Então, hoje está aqui eu e a Luísa. Vamos ver se isso aqui dá certo? Sim, vai dar certo em nome de Jesus. Eu não sei se vocês são assim, mas eu, neste dia exclusivo hoje, dia 25 de dezembro, eu fico muito emocionada, muito emotiva. Tenho certeza que você deve estar aí também aproveitando a sua família, seus amigos, ou não sei se você está sozinha com o celular ou na TV em casa. Mas é um dia assim, que, de fato, mudou a história de todo o planeta Terra, assim, sabe? Então, a gente não podia deixar passar em branco. É tão especial. Jesus, você está aqui, a gente está muito feliz por causa disso. E, Rômulo, como é que você se sente no Natal? Não, eu acho que uma das coisas que é legal de começar a deixar claro, assim, já é... Jesus nasceu mesmo dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro. Não sei, né? Mas um dia ele nasceu. Mas um dia ele nasceu e a gente usa essa data do dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, para, né, esse período do ano, para celebrar esse fato de que um dia Jesus nasceu, e é isso que importa para a gente, não é a data, importa é o acontecimento. O que de fato aconteceu é que Jesus, o Messias, o Salvador, o Deus menino, né, veio, né, à Terra, em algum dia ele nasceu, e a gente comemora esse aniversário, então, essa festa, nessa data. Graças a Deus. Inclusive até em casa, não sei se vocês têm o costume, mas em casa a gente canta Happy Birthday para Jesus, né? Que é aniversário dele, né? Quem que celebra aniversário não canta parabéns? Então, sei que cada um deve ter a tradição, mas para conversar a respeito disso, Rômulo, você citou ali que, de fato, Jesus veio. Houve na história, assim, um momento que houve uma profecia de que viria, de fato, um Salvador, porque nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós cremos que Ele é o Cristo, o Messias. Mas como que funcionava naquela época? Já havia profetas que haviam falado e profetizado a respeito disso? Com certeza. Um dos mais famosos textos e profetas a respeito de Jesus é o profeta Isaías, né? E Isaías fala um monte sobre a vinda do Messias, vinda do Messias, vinda do Messias. E a gente tem que entender que o Messias ele estava muito ligado à ideia de uma religião do judaísmo, né? Então, muitas das interpretações do que significam as profecias, os judeus entendiam da sua própria maneira. E às vezes nem mesmo o profeta que estava falando entendia ou compreendia do que realmente ele estava falando, né? Que seria um salvador, e a religião judaica imaginava que era um salvador para libertar os judeus da escravidão, para libertar esse tipo de coisa. Mas eles estavam profetizando mesmo a respeito de um salvador para toda a humanidade. Eles estavam falando de alguém que libertaria toda a humanidade, não do domínio de um povo sobre o outro, mas de fato do domínio do pecado, de tirar a humanidade debaixo do domínio do pecado, do senhor pecado, de Satanás, né, aquele do reino das trevas, vamos colocar assim. Então, viria um Salvador para tirar a humanidade debaixo do domínio das trevas. Então, existem várias profecias a respeito sobre isso. Um dos profetas messiânicos mais famosos que tem, assim, que as pessoas mais usam, é um dos mais citados nessa época do ano, com certeza é Isaías, né? E existia assim, já existiam falas, e o interessante é assim, né, que, por exemplo, você pega assim, Isaías 7, que fala assim, né, que eu até peguei aqui para você, para citar para vocês aqui, ó. Isaías 7,14 diz assim, né? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E quando você vai ver o cumprimento disso, os evangelhos falam dos cumprimentos das profecias que tinham a respeito do Messias. E Mateus, ele é um evangelho escrito para o povo judeu. Então ele cita bastante os profetas e as profecias para explicar para o povo judeu, olha, Jesus de fato é o Messias. Aquilo que o profeta tal falou,
aconteceu em Jesus. E aí Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim, né? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Isso significa Deus conosco. Ou seja, Mateus está usando o próprio texto de Isaías para explicar. Lembra que para vocês Isaías era um profeta respeitado? E aí o povo judeu pensa, sim, Isaías é um grande profeta. Então, lembra que ele falou que a virgem ficaria grávida e daria um filho, e esse filho chamaria Emanuel? E as pessoas, os judeus pensam, sim, eu lembro que viria o Messias e seria chamado Emanuel. E aí então ele fala, então isso se cumpriu em Jesus. Uau. Então em Mateus você encontra várias citações de textos assim, Entendi. para se cumprir o que o profeta Isaías havia dito. Para se cumprir o que o profeta Isaías havia dito. Então nos evangelhos você encontra bastante disso. Aquilo que os profetas haviam falado, os evangelhos dizem assim, né? Isso aqui aconteceu na vida de Jesus para se cumprir aquilo que o profeta havia dito. Entendi. Então existiam sim várias profecias, existiam vários anúncios de que isso aconteceria. Às vezes as interpretações estavam mais debaixo da cosmovisão, da religião judaica, do que de fato realmente significava, mas já existiam, eles já falavam e eles profetizavam a respeito desse Messias. E aí nos evangelhos a gente encontra várias citações dos profetas para falar assim, né? Isso que o profeta tal disse aconteceu em Jesus. Uau! E como que funcionava assim com o povo da época? Porque eu fico imaginando se eu estivesse lá, se eu fosse uma formiguinha, ou se eu realmente fosse uma daquelas mulheres, daquelas pessoas que viviam. Porque pensa, eram pessoas normais, vivendo vidas normais, fazendo as suas rotinas, e de repente ouviam isso. E quando de fato, meu Deus, é isso? Será que é isso? Houve isso naquele momento também ou não? Então, eu acho que a gente está aqui para conversar, né? Não para fazer pergunta e resposta. Mas a gente gosta tanto desse momento. Você pode falar um pouco de como seria uma formiguinha lá, né? Mas é claro, eu fico pensando assim, se fosse eu, que estivesse lá de fato, percebo o cumprimento de tudo, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela sempre nos diz que ela é eficaz. Deus é poderoso, fiel e completo em tudo que Ele faz. Então, não há dúvida, né? Tanto que a gente sempre comenta que, de fato, quando alguma coisa está acontecendo, se existe dúvida, é porque ali, de fato, não está sendo gerada, aquela atitude não está sendo por fé, porque a fé é a certeza das coisas. E quando, de fato, houve essas profecias, tudo começa a se juntar e, de fato, aparece a Virgem. E até estava estudando a respeito de Maria, porque eu coloco assim, hoje graças a Deus, tive o privilégio de ter 3 filhos, e gerar realmente 3 vidas. E eu fico pensando para uma mulher realmente virgem, né, com seu esposo ali, tudo certo para ter um casamento perfeito, e de repente chega para ele, e como é que você chega para o marido, né, para a pessoa que você mais ama, e fala, tô grávida, não é de você, é de um anjo que apareceu para mim. E eu vejo muito perfeito isso, e para vocês terem uma noção, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas em Lucas 1, versículos 28 a 33, diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Pensa, pareceu um anjo para Maria. E ela, claro, Maria ficou perturbada com essas palavras. Como assim? Quem é você que está dizendo que eu sou agraciada para eu me alegrar? Hello. E ficou perturbada com essas palavras, pensando do que poderia significar essa saudação. Tipo, epa, alguma coisa vai acontecer comigo. Mas, de novo, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. Eu até tremo, imagina receber uma informação dessa do anjo. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Dá vontade de tirar só de lendo todo esse texto, porque ele fala aqui 2 vezes, alegre-se agraciada. Depois ele fala de novo, não tenha medo, você foi agraciada. E eu fico pensando, meu Deus do céu, Deus literalmente envia um anjo, um servo, um canal, um instrumento, para dar ordem de fato, porque naquele momento, de fato aconteceria, ela engravidaria do Salvador, do Messias. E como que isso... Sabe, isso que a gente vê, a gente conversa muito aqui na igreja com vocês jovens, vocês sabem disso, né? Do corpo, alma e espírito. Imagina a alma dela gritando neste momento, meu Deus, eu estou na frente de um anjo,
que ele está me falando para eu não ter medo, eu estou morrendo de medo. Aí a segunda informação, meu Deus, eu vou ficar grávida. Meu Deus, o reino dele jamais vai ter fim. E tudo partindo aqui de mim. E ao mesmo tempo vem essa certeza, essa paz no espírito dela. Porque no corpo, de fato, Jesus estaria sendo gerado ali. A alma dela talvez gritando, tentando entender como as coisas funcionam. Mas o espírito dela, pleno, em convicção de que ela foi a escolhida, ela foi agraciada. Aquela alegria, aquela explosão, assim, de não tem explicar, sabe? Porque é isso que eu sinto no Natal, é isso que eu sinto todos os dias da minha vida, que por causa de que Jesus nasceu, hoje eu posso ser agraciado, hoje você pode ser agraciado, hoje podemos desfrutar de uma alegria que não tem fim, que independente se até que se eu estou chorando aqui fisicamente, se algo me machucou no meu corpo, no meu pé, no meu braço, existe algo que não pode ser tirado de mim. E isso é devido a Jesus. E depois eu queria colocar aqui Lucas 2, 17, 19, falando de Maria de novo. Eu fiquei assim, Deus, eu acho que eu nunca tinha reparado nesse versículo na Bíblia. Ali os reis, está todo mundo ali, ele nasceu, tal, lá na manjedoura. E de repente, a Bíblia cita assim, Lucas 2, 17 e 19. Depois de o verem, Jesus, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Claro, imagina o que os pastores estavam falando, que nasceu Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o seu reino durará para sempre. Todos ficavam admirados. E sabe o que Maria fez? A palavra de Deus diz, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Eu vejo Maria, de fato, percebendo tudo aquilo, vendo a admiração das pessoas, sabendo que ele seria o ser humano mais importante da face da terra, de todas as histórias, de todos os tempos, e guardava aquelas informações de tipo assim, Deus, um dia você disse que eu seria agraciada, ele foi gerado, ele nasceu, agora ele é teu fruto, ele é literalmente Deus sendo representado. A palavra de Deus diz Deus personificado, e eu amo essa palavra, Deus personificado sobre a face da terra, andando, caminhando. E para mim, assim, esse é um dos maiores e mais incríveis milagres, assim, como a palavra de Deus é perfeita, como a palavra de Deus se encaixa, como de fato tudo que ele disse é verdade. E podemos desfrutar dessa alegria. Você está usando alguns textos bem interessantes que falam de Maria, né? Naquela mesma época ali em que Maria recebe o anjo e tem uma notícia a respeito da gravidez dela, algum tempo antes, o pai de João Batista, ele estava fazendo lá toda a parte do sacerdote judeu, e ali aparece um anjo para ele também, e ele fala, a tua esposa vai ficar grávida, tal. E ele meio que questiona o anjo, né? Não, mas como assim e tal? E o anjo até fica bravo com ele e deixa ele mudo. Ele tem que sair, escrever o recado, né? Da prima de Maria, que era Isabel, né? E tanto é que Maria, quando está grávida, vai visitar a prima dela, e aí o bebê se move dentro da barriga, aquela coisa toda. Mas você encontra duas narrativas ali, né? Uma é do homem, do sacerdote judeu, questionando, né? E outra é de Maria falando com o anjo, de acordo assim de, eu estou entendendo, eu sou favorecida. Não é pelo meu esforço. Né? Que qualidade, se Maria era virgem, que qualidade ela tinha de obras para falar que esse filho é fruto meu, não é fruto de Deus em mim. Né? Então, ali já o anjo Maria dá uma grande lição para nós. Porque o sacerdote judeu representava de fato a religião do fazer para ter, né? Para conseguir, para alcançar. Quando o anjo diz, vai acontecer um milagre na sua vida, ele questiona. Não, como um milagre se eu não fiz nada? Como um milagre se eu não tenho capacidade para isso? Como um milagre se eu não vai ser fruto do meu esforço? Como que vai acontecer algo na minha vida sem o fruto do meu esforço? E aí, na verdade, o anjo até repreende ele, deixa ele mudo, aquela coisa toda. E ele, de fato, tem João Batista, aquela história que a gente conhece ali. Mas Maria não. Maria escuta uma saudação e bem-aventurada, ó agraciada. Uau. E ela pensa assim, cara, isso que vai acontecer, de fato, não é fruto do meu esforço. Sim. Eu tenho que ser favorecida para que isso aconteça, porque eu sou virgem. Sim.
Então mostra ali a humildade da graça, mostra ali a humildade de receber as coisas que Deus tem para nós. Ela dá uma grande lição ali, e uma das frases mais fortes que Maria tem é: ok, seja feita com a tua serva de acordo com a sua vontade. Né? Seja feito aquilo que você pensou, aquilo que você quer me dar eu recebo. A forma como você quer fazer para mim está bom. Eu entendi, é favor seu sobre a minha vida. E isso traz uma grande lição para as nossas vidas do dia a dia, né? Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele não nos dá porque nós temos qualidade suficiente para mostrar, ou provarmos, ou produzirmos aquilo que Ele quer nos dar. Ele nos dá porque Ele escolheu, Ele nos dá porque Ele decidiu nos dar através de Cristo Jesus. Ele nos dá e a posição que nós temos que ter diante daquilo que Deus fala a nosso respeito, daquilo que Deus quer nos dar, é simplesmente: ok, eu entendo, isso que o Senhor está me dando é favor do Senhor sobre a minha vida e eu recebo. Eu concordo com você, seja feito de acordo com o que o Senhor está me dando. Né? Ela deixa uma grande lição aqui para a gente, Maria. Então, é muito bonito ver a forma como ela recebe, né, o nascimento de Jesus. E quando fala também, né, Maria ela observava as coisas e guardava em seu coração tudo o que estavam dizendo. Ok, o anjo veio, disse para ela que viria dela o Messias. Sim. E ela precisava alinhar os pensamentos dela com essa verdade. E a nossa alma, ela é movida por, ela aprende por comparação. Eu preciso ensinar, né? 2 laranjas mais 2 laranjas é igual a 4 laranjas. Sim. Agora, 2 mais 2 é igual. Antes de deixar abstrato, eu preciso deixar de uma forma que eu possa comparar para a alma aprender, né? E ela precisava então começar a entender: meu Deus, eu vou criar o Messias, eu tenho a oportunidade de educar o Messias, eu tenho a oportunidade de ajudar o Messias, ele vai ser gerado no meu ventre, sou eu que vou participar dessa formação. E por estar nessa formação, por estar nessa parte, ela tinha esses momentos de: eu não vou contra aquilo que pode estar acontecendo. Uau. Porque eu preciso aprender com isso que está acontecendo. Eu preciso me alinhar a isso que está acontecendo. E aí aqui ela dá outra grande lição para nós. Porque muitas vezes aquilo que Deus está no processo de execução nas nossas vidas. Então Ele nos dá uma palavra, nós recebemos essa palavra. Só que essa palavra, para se manifestar, tem um processo de manifestação. É verdade. E eu e você muitas vezes não entendemos esse processo em Deus. Nós queríamos do jeito que nós queríamos que fosse. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Né? Eu queria que fosse desse jeito. Mas Deus está conduzindo em um outro caminho, em um outro jeito. E eu e você não podemos rejeitar as coisas que Deus está fazendo. Nós temos que parar, observar e guardar as coisas no nosso coração. Então, mas eu queria que meu primeiro filho fosse de José. Não, mas ele disse que eu ficaria grávida do Espírito Santo. Ele viria, me cobriria, e agora meu primeiro filho vai ser de uma forma diferente, né? Depois ela teve filhos com José, tudo, né? Tem Tiago e tudo, mas diante das coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós temos que entender o processo também. E ela dá uma lição quando a Bíblia fala a respeito dela, fala aquilo ali a respeito dela, né? Que ela observava as coisas que estavam acontecendo, as coisas que diziam, e ela guardava em seu coração. Ou seja, eu tenho uma promessa, isso está se revelando na minha vida, mas está se revelando aos poucos. Então, durante o processo, eu vou guardando as informações no meu coração. E não posso rejeitar as coisas que estão acontecendo. Então, não é porque eu não compreendo o processo que eu tenho que rejeitar. Mas, né, eu preciso me guardar no meu coração as coisas que Deus está fazendo através de um processo na minha vida. Então, desses textos que você leu ali, eu vejo muito esses ensinamentos de Maria a respeito de como temos uma vida uma vida prática com relação àquilo que Deus diz a nosso respeito. Né? Então, receber, sabendo que não sou eu que vou produzir, mas vai ser obra dele em mim. E também receber as informações do processo.
não querer pular as etapas do processo, não querer que seja do meu jeito. Consegue imaginar, imagina comigo assim, né? Maria podia ter criado muitas expectativas em cima daquilo ali. Muitas expectativas. Ela podia ter criado mundos inteiros na mente dela de como teria que ser, de o que ela ia fazer, como que ela ia conduzir. E de repente no próprio nascimento do primeiro filho dela, já não era no lugar que ela queria, já não era da forma que ela queria, já eram as coisas acontecendo para que as profecias se cumprissem. De repente já aparecem vários desconhecidos não foi a melhor amiga dela que foi ver ela no hospital depois de parir o bebê. Já apareceram desconhecidos, vieram magos do Oriente, vieram pastores do campo sujo, eles ainda não tinham, né? Já vieram ver o bebezinho, já queriam... gel na mão. Não tinha álcool gel na mão, tudo isso aí, né? E acontecendo com ela, e se ela tivesse todas essas expectativas, ela podia ter sido cegada com relação àquilo que Deus estava fazendo na vida dela, o processo que ela ia passar. Agora, ela estava ali de coração aberto. Ok, Deus disse, agora eu estou curiosa para ver como Deus vai fazer. E é isso que tem que ser a nossa posição com relação às profecias e às palavras de Deus na nossa vida. Não é bolar formas disso acontecer, mas se colocar numa posição de espectador, se colocar numa posição de curioso, né? Cara, eu quero saber como é que Deus vai trabalhar isso na minha vida. Mal vejo a hora. Ele me disse que eu ia sair daqui e ia chegar lá. Agora eu quero saber como que Ele vai me levar. Deus me mostra, Deus vai me revelando, deixa eu guardar no coração as coisas que estão acontecendo. E aí ela dá uma lição de vida cristã aqui que é impressionante, né? E é por isso até que a palavra de Deus diz, feliz aquela que creu que Deus faria tudo aquilo que Deus disse que iria fazer. E é a respeito de Maria. Feliz você, Maria, que creu. E quando eu falei que você era agraciada, que seu filho, o reino dele jamais teria fim, você creu. E é por isso que eu e você e todos nós aqui, né, nesse dia de Natal, para esse próximo ano que vai começar, precisamos crer nisso e falar assim, ei, feliz a Luísa, feliz o Rômulo, feliz o João, a Maria, a Bruna, a Paula, a Mariana. Feliz eu que creio que Deus vai cumprir tudo aquilo que um dia Ele me prometeu, assim como Maria fez. E o descanso que ela tinha, imagina a certeza, que delícia. Eu nunca tinha parado para pensar nesse, de fato, assim, ei, eu sou favorecido, não é nada pelo que eu tenho que fazer, eu já fiz ou vou fazer. Você usou a palavra agora descanso, né? Descanso é isso. Descanso é eu crer que vai acontecer o que Ele disse que faria. Não é começar a planejar as formas de acontecer aquilo que Deus disse que eu faria. Sim. Né? Nós confiamos muitas vezes mais no planejamento que nós fazemos para chegar aonde Deus disse que eu chegaria, do que confiar de que se Ele disse eu vou chegar. Tipo, eu tenho que chegar lá, vou fazer isso aqui para chegar lá. Então, meu plano é esse, meu projeto é aquele, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assim, porque daí eu vou chegar onde Deus... Imagina José tentando bolar um plano. Tadinho. É impossível. Abraão tentou. E criou um Ismael e não um Isaac. Né? Mas o que trouxe bênção para a vida de Abraão foi Isaac, o filho da promessa. Né? E não o filho daquilo que eu tentei produzir. Né? Às vezes a gente escuta uma palavra de Deus para as nossas vidas, tenta produzir aquilo que Deus disse a nosso respeito, e o que a gente cria é um Ismael, não um Isaac. E a gente sabe que até hoje Isaac e Ismael têm problemas entre eles, né? Pronto. Então o nosso esforço muitas vezes acaba atrapalhando aquilo que Deus disse, mais atrapalhando aquilo que Deus disse do que ajudando. E aí Maria não. Maria, ela escuta a saudação. O anjo já vem com a saudação. Olha, você é agraciada. É uma virgem que está ficando... você não tem habilidade. Você nunca experimentou a tentativa de produzir um filho, vamos dizer assim, né? Você nunca transou, é isso que o anjo estava falando. Você é agraciada, você é virgem, e você vai dar um fruto que só aquelas que teriam experiência poderiam dar. Então não é na sua força, não é no seu esforço. Então a gente recebe. Nossa posição com relação àquilo que Deus tem a nosso respeito é crer. Amém. E aí aqui existe descanso. É nesse momento que a gente encontra descanso. Então Maria é um personagem muito forte, muito importante no nascimento de Jesus. Mas ela é tão importante
que ela entende a humildade de ser coadjuvante. Em todos esses momentos ela percebe assim, não é a respeito de mim, é a respeito de Jesus. Feliz com isso. Não é a respeito de ser a mãe do Messias, é a respeito do Messias. Não é a respeito de... Por quê? Porque por mais que seja o nascimento de um bebê, é o nascimento de Deus bebê. Uau. Então eles estavam olhando para um menino, mas esse menino é Deus. Estavam olhando para um bebê, mas esse bebê é Deus. Porque a profecia era, a virgem ficará grávida, e ela terá um filho, e o nome dele será Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Uau. Então o Natal não é qualquer data, não é qualquer celebração, não é qualquer momento, é um marco na história. Sim. É um marco na história onde nós vemos Deus nascendo como homem. Deus decidindo estar conosco. Deus decidindo estar conosco, Emanuel. Então nós celebramos essa data também, aonde Deus mostrou o verdadeiro valor do ser humano. Uau. Porque Deus não escolheu vir como cachorro. Se Deus viesse como cachorro, Ele estaria mostrando o valor do cachorro. Mas Ele estava mostrando, é o ser humano que tem valor para mim na terra. Obrigada, Jesus. E eu vou como um ser humano para mostrar o valor do ser humano. E eu vou habitar no meio deles para mostrar o valor que eles têm. Porque eu sempre quis habitar no meio deles. Então, a Maria ela sempre se colocou de lado. Ela falou, não é a respeito de mim. Eu aprendi com essa lição também. As coisas que estavam passando, eu estava guardando no meu coração. Eu sou uma mulher comum. Eu só fui favorecida. Não existe nada de tão especial em mim. Na verdade, o mais especial em mim era, eu não tenho habilidade para isso. Né? Eu não tenho como produzir isso. Sim. E aí ela coloca o foco todo em Jesus, que de fato a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo é Jesus. E ela coloca todo o foco em Jesus, o Messias, o menino Deus que nasceria, que habitaria entre nós. Né? É fantástico, é fantástico. O valor que Deus dá ao homem ao fazer com que que nasça um bebê. É fantástico, é impressionante. São alguns significados do Natal. Né? A gente não está marcando uma data, a gente não está marcando... Nós estamos celebrando o Messias que nasceu. Nós estamos celebrando o Deus que se fez homem. Né? É isso que nós estamos celebrando no Natal. Aleluia, meu Deus do céu. Já dá vontade de chorar toda hora, porque, meu Deus, é muito lindo isso. Deus é fiel, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E você citou ali dos magos que vieram, dos magos não, você citou das pessoas estranhas que vieram realmente trazer presente e visitar Baby Jesus quando Ele nasceu. E eu peguei aqui um versículo de Mateus 2, do 9 ao 10, que diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, porque os 3 reis magos, eles foram lá de fato procurar onde é que vai nascer, como é que tá, né? E eles tinham que seguir uma estrela. Então, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, porque eles estavam seguindo a estrela, né? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E quando eu leio isso, pensa, você está lá no meio do nada, literalmente, porque não tinha poste elétrico, tudo assim, não estavam com GPS na mão, não estavam com um papelzinho de mapa na mão, eles estavam sendo guiados por onde é a estrela. E literalmente, quando eles viram a estrela parar, a palavra de Deus diz que eles encheram-se de júbilo. Sabe, eles não tinham nem visto Jesus ainda, eles não tinham ido até aquele lugar ainda, mas quando eles viram que de fato a estrela parou, indicando onde Jesus estaria, o coração dele. Isso já mostra para mim aquele versículo que também diz que literalmente a natureza, toda a criatura, tudo anseia pela manifestação, sabe, de tudo aquilo que Deus é, de Jesus Cristo, pela manifestação de quem nós somos em Deus, porque já enche o nosso coração, já nos enche de alegria, já preenche o nosso corpo, já enche o nosso passado, o nosso futuro, o nosso presente, já está aquele gás, sabe? E quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, sabe, numa data tão linda, tão maravilhosa, o mundo inteiro para celebrar Deus comigo, Deus com você, Rômulo, Deus com você na sua casa, o mundo inteiro hoje para celebrar isso. E às vezes a gente vê, né, não tem como fugir desse assunto, mas a gente vai no shopping, a gente vê Papai Noel e Santa Claus e aquelas renas e neve, e é muito legal essas coisinhas assim de neve, tudo, né, porque depende da estação onde a gente está.
Mas de fato é Jesus Cristo vindo aqui sobre a face da terra. Deus decidindo estar conosco. Todo motivo da gente dar presente um para o outro é para celebrar, porque um dia Deus veio estar, por isso eu posso chamar através de um presente, através de um abraço, através de um jantar, através de uma ceia, através de um peru, através de um arroz com passas ou sem passas, através de qualquer coisa, porque Deus de fato está conosco. E é lindo, né? Meu Deus, eu sou apaixonada por isso. Já vou chorar. Eu tenho uma mensagem, eu acho que o título era A Primeira Estrela. Nossa, é muito boa essa mensagem, acho que é. Eu acho que é a primeira estrela. E agora você falando também, me veio aqui um pensamento de que quando eles tornaram a ver a estrela, então significa que durante um período eles foram conduzidos pela estrela, pararam de vê-la, foram ver as coisas deste mundo, talvez, foram falar com Herodes lá, aquele negócio todo, e quando voltaram a ver a estrela, se encheram de alegria. Ou seja, nós somos guiados por Jesus. Às vezes podemos nos distrair, mas só podemos voltar a ter alegria quando voltarmos o nosso foco a Jesus de novo. É isso aí. Né? Olha o ensinamento do texto, a importância. A alegria está em ser conduzido por Jesus e não pelas coisas deste mundo. Não importa quão importante pareça a pessoa que está falando para esse mundo, por exemplo, Herodes, aquilo não te traz satisfação. Mas olhar para a estrela e ser guiado por ela é o que te traz satisfação. Outro pensamento que me vem é, durante um período fomos guiados por Jesus. E perdemos os olhos em Jesus, não numa forma negativa, nós não estamos vendo Jesus agora. Mas quando ele estiver voltando e quando a gente puder ver de novo a estrela, nossos corações se encherão de alegria. A volta de Jesus é um texto que está lá no início, no nascimento de Jesus, mas pode representar já a própria volta de Jesus. Né? Jesus, durante um tempo, nos guiou, né, no sentido de estava aqui, nós víamos ele fisicamente, nós não vemos ele fisicamente agora, mas quando virmos a estrela dele apontar, a luz dele apontar entre as nuvens, nossos corações se encherão de alegria de novo, para podermos ver a volta de Jesus, da verdadeira luz. Mas quando eu preguei essa mensagem a respeito da primeira estrela, aquele nascimento, aquela estrela que eles viam, enchia eles de alegria, porque eles estavam vendo uma nova possibilidade de genealogia. Quando Deus fala com Abraão, ele fala assim, sua descendência será como o pó da terra. E esse era um tipo de descendência, era um povo terreno que seria gerado através de Abraão. Mas Deus também fala para Abraão o seguinte, a sua descendência será como as estrelas. E Abraão não tinha gerado nenhum filho das estrelas, até que surgiu a primeira estrela. O último Adão, uma nova geração, uma nova genealogia, nós chamamos ele de último Adão porque ele era um novo progenitor de uma espécie. E uma espécie não agora do pó da terra, mas uma espécie agora das estrelas do universo. Paulo fala assim, vocês são como estrelas que brilham no universo. Né? Vocês são como estrelas preparadas para brilhar no meio de uma geração corrompida. Né? Então, existem várias narrativas de que existe um povo do pó da terra, existe um povo, uma genealogia das estrelas do céu. E a partir de Cristo, nós temos a primeira estrela. A possibilidade de uma nova genealogia, daqueles que nasceram de Deus. Né? João 1,12 fala assim que aqueles que receberam Cristo Jesus, que creram em seu nome, a esses deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, filhos de Deus começaram lá em Jesus, no Natal, quando aquela virgem concebeu o primeiro menino, aquele menino Emanuel, e agora aquela natureza espiritual que estava naquele menino tem gerado filhos e filhos e filhos e filhos de uma geração de estrelas. Ou seja, quando eles viram aquela estrela, eles não pensaram apenas, é uma estrela que está nos guiando, mas dá para entender que eles tiveram a alegria de ver o nascimento, o início de um novo povo, de um novo ser humano, um ser humano conectado a Deus novamente, a uma geração de estrelas. E eu e você hoje podemos fazer parte dessa geração de estrelas.
eu e você hoje somos uma descendência diferente, somos seres humanos diferentes, por termos nascido de novo, nascidos de Deus pela fé nessa primeira estrela que é Jesus. Meu Deus, isso é muito bom. Ou seja, tudo aquilo que, por exemplo, a serpente rastejaria sobre o pó e se alimentaria do pó da terra. Ou seja, Satanás tem autoridade sobre aqueles que são geração de Abraão como pó da terra. Ela pode destruir, pode comer, mas a serpente não tem autoridade sobre aqueles que são descendência de Abraão como estrelas. É isso aí. E essa estrela começou em Cristo Jesus. Uau. Ele é a primeira estrela e hoje eu e você podemos nascer de novo, ser uma nova criação, ser uma nova geração de estrelas, onde Satanás não tem autoridade sobre nós, nós temos domínio, nós brilhamos no meio dessa geração, ele foi luz, nós somos luz, e existe toda essa diferença a partir dessa primeira estrela. A estrela que levou eles até Jesus, que mostrou até Jesus, pode simbolizar um monte de coisas. Né? É muito interessante. E isso fala bastante do própria profecia. Né? Sim. Isaías 9 diz o seguinte. 9:6. 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Primeira coisa que a gente aprende aqui né? Um menino nos deu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E esse menino é Deus. Pronto. 100%. Deus. Amém. Nasceu Deus na terra. Deus conosco, Emmanuel, nasceu. E agora, que função é essa? O que esse menino traz? E o governo está sobre os seus ombros. E aí aqui é outro ensinamento gigantesco. O governo da terra foi delegado aos homens. Foi delegado a mim e a você, que somos corpo de Cristo. A igreja, o governo da terra está debaixo do governo, da autoridade dado, poder delegado de Jesus ao seu corpo. E aonde que está o governo? No ombro. Qual é a primeira parte do corpo? O ombro. A cabeça é Jesus. E a autoridade hoje está sobre os ombros desse menino, que é a igreja. Jesus delegou isso aqui a nós. E nós podemos governar sobre a terra como igreja, como corpo de Cristo, estamos aqui na terra para influenciar, brilhar, salvar, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, né? E apregoar o ano da graça, do favor do Senhor. Né? O Espírito, que é o governo, a unção, está sobre os ombros, que é o corpo de Cristo. Né? A gente vê isso aqui, o menino nasceu, o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. E aí tem um grande significado sobre Maravilhoso Conselheiro. Príncipe da Paz, tem um grande significado. Talvez a gente fale ainda hoje um pouco sobre isso. O Príncipe da Paz. Mas também Pai da Eternidade. Pai da Eternidade aqui é esse bebê que nasceu como o primeiro ser humano eterno. De vida eterna, vamos dizer assim. E ele fala então, quando um fariseu chega para falar com Jesus, Nicodemos chega para falar com Jesus, e ele fala: ninguém faria o que você faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus meio que dá uma cortada em Nicodemos, e ele diz assim: cara, você está de olho no que eu faço. Eu quero ensinar você que eu estou de olho naquilo que você é. Então ninguém pode estar com Deus e fazer o que faz se não nascer de novo. Então Jesus é o Pai da eternidade, é o Pai, é o primeiro, é o primogênito, é o progenitor. Pai é aquele que criou a possibilidade de pessoas viverem a vida eterna. Por isso ele é o Pai da eternidade. Esse menino é o Pai da eternidade. Uau. Ou seja, ele é o primeiro de uma espécie de pessoas que vão ter a vida eterna. Pai da eternidade. Encaixa muito na ideia da estrela, né? É a primeira estrela, ou seja, aquela estrela é o Pai da eternidade. É o primeiro que possibilitou os seres humanos a viverem a vida eterna.
E aí são infinitos os símbolos. Natal é simplesmente algo que a gente tem que celebrar, tem que aproveitar, tem que se alegrar, porque são infinitos os símbolos que nós encontramos e os significados que nós encontramos nessa data que nós celebramos, que falam muito da nossa vida e como vivemos a vida e da nossa cosmovisão e de como vemos as coisas. Então, tem que ser celebrado, tem que ser... É um dia uma que data impacta nos importantíssima. 365 dias, né? Todos os dias da nossa vida. Incrível. Uau. Ai, Jesus é lindo. Quanto mais você fala, mais apaixonada eu fico aqui. Dá vontade de ficar ouvindo e ouvindo, imaginando e fechando o olho. E quando aqui, de fato, realmente o anjo pega ali e fala em Lucas 2:11... Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu, Ele nasceu. Deixa eu te lembrar, você que está aí, se você já conhece meu rostinho, prazer, eu sou a Luísa, esse é o Rômulo. Se você não nos conhece, deixa eu te dizer uma coisa. Nasceu Jesus, o Senhor, o Salvador. Ele nasceu. Sabe por que Ele nasceu? Por causa de mim, por causa de você. Foi o que o Rômulo citou ali, o exemplo do cachorro. Ele poderia ter tomado de qualquer forma, mas ele não tomou. Foi por causa de mim, foi por causa de você. E isso ecoa para a humanidade, isso ecoa para as futuras gerações, isso ecoa para todas as gerações que já passaram sobre a face da terra. Eu tenho um costume, uma vez eu tive a oportunidade de estudar um pouco algumas outras religiões, e todas elas falam assim, todas as religiões têm um Deus, mas nenhuma delas teve um Deus que veio, se sacrificou por aqueles que Ele amava e de fato ressuscitou. Só eu e você. E tudo isso aconteceu, toda essa vida, tudo isso que vem por trás, essa prosperidade, essa paz que excede todo entendimento, tudo isso a gente só pode desfrutar, porque Ele decidiu nascer, Ele decidiu ser enviado. E Deus decidiu dar aquilo que o Rômulo falou no versículo, um menino nos deu. Ele precisava ter dado? Não. Deus não precisava nem um pouco ter dado isso. Ele estava muito bem onde ele estava, do jeito que estava. A gente não tinha nada a ver com a história. Mas Ele deu com amor, com carinho. E aquele versículo de João 3,16 que a gente sabe. Sabe, é o único filho unigênito, o único filho que Ele tinha. Mas Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou eu, Ele amou você, Ele amou sua filhinha, Ele amou você sentado aí no seu sofá. Ele te amou de um jeito que não tem como expressar e explicar e entender, mente humana. Mas, de fato, eu acho que, como Maria, a gente olha essas informações, recebe, guarda no coração e entende que somos agraciados, que podemos desfrutar, que isso é meu, que isso é seu, que isso ninguém nos tira. E vamos, de fato, celebrar. De fato, essa ideia do nos deu revela o propósito do Natal. De mostrar que não só Maria foi agraciada, mas todos nós fomos agraciados com Deus menino nascendo. Exatamente. E que todas as qualidades que esse Messias, esse libertador, esse Salvador tinha lá quando nasceu, Ele nasceu e viveu, Ele mesmo diz, né, eu não vim para ser servido, mas para servir, para que você fosse alcançado pelo amor de Deus. Amém. Né? Um menino se nos deu significa isso, que o amor de Deus se manifestou agora na terra. Existe uma palavra chamada ágape, que é amor em grego, mas existem algumas palavras que falam de amor no grego, mas uma delas é o ágape. E ágape era apenas uma ideia, uma ilusão, até que Jesus se manifestou. Uau. Porque ágape significa o amor incondicional, o amor pelo não favorecido. Entendeu? Por aqueles que não mereciam, que não tinham nada para dar em troca. É um amor incondicional, que não cobra nada, e era apenas uma filosofia, era apenas uma ideia, era apenas uma palavra, até que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o amor de Deus se manifestou na terra. E aí, a partir de Jesus, em Jesus, a ágape parou de ser apenas uma palavra e começou a ter um representante. Jesus. Tinha um referencial agora do que significa amor incondicional. Jesus. Então o Natal é esse momento de que não foi só Maria agraciada, mas todos nós fomos agraciados. Todos nós fomos favorecidos pelo nascimento daquele bebê, Deus.
né? E as características que estão nele são incríveis. São incríveis. Eu acho que, né, sei lá, a gente deve estar conversando aqui já faz uma meia hora, 40... Sentado na casa daí das pessoas. 40 minutos compartilhando isso com Natal. você. E eu penso, talvez, em ir para um encerramento aqui agora, sim. Mas, se todos nós fomos agraciados por esse bebê, os benefícios desse bebê na terra, dessa vida desse bebê, eles vão chegar em nós. Amém. Nesse texto de Isaías que a gente leu ali, né, eu até falei que a gente podia falar sobre isso, é o príncipe da paz. E quando você mistura essas duas palavras, príncipe da paz, você encontra príncipe. E o príncipe aqui não significa que ele é filho do rei paz, né? A gente não estava falando muito disso. Príncipe aqui fala mais de uma posição de autoridade. Então, Jesus é o príncipe da paz, ele tem uma autoridade, ele é um príncipe, ele tem uma posição, ele tem uma autoridade. E paz aqui é shalom, e shalom é muito mais do que ausência de necessidade, do que domínio sobre conflito. Paz aqui fala de autorização para acessar as bênçãos, para viver as bênçãos. Ou seja, príncipe da paz é aquele que tem autoridade para dar às pessoas acesso às bênçãos. Esse é o príncipe da paz. Aquele que tem autoridade para dar acesso a toda a humanidade às bênçãos de Deus. E se você for ver, a Bíblia fala muito desse negócio de paz, né? Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Porque nós temos fé em Jesus Cristo, eu e você agora temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus. E ter acesso a Deus é ter acesso a tudo aquilo que Ele tem e pode. Então, Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que recebeu autoridade para conduzir a humanidade de volta a Deus. A trazer paz entre os homens e Deus. Ele é o príncipe da paz. Compreendendo isso, acho que não tem nada melhor. Aonde Jesus está tem paz. Amém. Pronto. Por quê? Porque Ele é o único que pode nos conduzir às bênçãos, à vida que Deus planejou para nós. Bênção, vamos entender assim, não são bênçãos, não são apenas coisas materiais. Mas bênção é poder vivermos o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Sim. E Deus nos criou para sermos reis e sacerdotes, ou seja, estarmos diante de Deus e governarmos esse mundo. Né? Jesus é o príncipe da paz, é aquele que recebeu autoridade para nos colocar de volta naquele propósito diante de Deus. É perfeito, é maravilhoso isso. E a gente vai entendendo um pouco de príncipe da paz, e quando Jesus vai nascer, aparece uma multidão de anjos cantando. Né? Na verdade diz assim, né? Que um anjo veio, anunciou aos pastores, e de repente uma multidão do exército celestial apareceu cantando, e diz assim, Lucas 2, 13 e 14 diz assim: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concedeu o seu favor. Uau! Paz é um anúncio de paz. Paz, Deus. Deus dando um anúncio de favor. Ei, eu estou presenteando vocês com paz, com o perdão. Porque existia uma inimizade entre o homem e Deus. Porque o pecado fazia a separação entre o homem e Deus. E Deus está oferecendo o perdão através de Jesus e falando: eu estou oferecendo a paz a vocês. E de graça, por favor, de forma imerecida, por amor. E o exército celestial veio cantar essa verdade já. Paz, glória a Deus nas alturas, porque é Ele quem está presenteando, é obra dEle, porque quem recebe a glória é quem fez a obra. Então é obra dEle, por isso que os nossos frutos glorificam a Deus, porque fruto é um reconhecimento de que o que foi gerado através de nós não é obra nossa, é obra de Deus em nós. Né? Fala sobre isso. Sim. Quem recebe o prêmio, o troféu, a glória, é quem trabalhou. E tudo aquilo que nós fazemos e dá glória a nós,
não é obra de Deus. Mas tudo aquilo que é produzido através de nós e dá glória a Deus, é obra de Deus através de nós. Então, glória a Deus nas alturas, porque é Ele quem está oferecendo a Jesus. E paz na terra aos homens. Agora vocês podem viver paz. Vocês vão poder ter acesso a Deus de novo. Aos quais Ele concedeu o seu favor. É de graça, é pela graça, é por amor, é incondicional. Mas o engraçado é o seguinte, que Deus ele dá um presente e tem que ter uma resposta nossa. E chega um momento em que a humanidade responde. No momento que a gente chama de entrada triunfal. Jesus pede para os discípulos pegarem o burrinho, eles trazem o jumentinho, né? O jumentinho vem, ele sobe no jumentinho e ele está entrando. E quando ele está entrando, eles começam a pôr os seus casacos, as suas capas, folhas de palmeira no caminho, e eles cantavam. Eles cantavam assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Opa! Quando Jesus nasceu era paz na terra. Quando Jesus está indo morrer, agora é paz no céu. Ou seja, é uma resposta da humanidade, de reconhecimento de Deus, nós recebemos o seu presente, o menino Jesus, e agora nós estamos devolvendo ele para você, em sentido de, ei, nós recebemos o perdão, nós recebemos a paz, e agora nós queremos que você entenda que a mensagem de paz que o Senhor nos enviou, nós enviamos de volta e nós estamos querendo falar assim, nós queremos paz com o céu. Então a inimizade que existia entre terra e céu, Jesus é a mensagem de paz entre os dois. Paz quando Deus dá e paz quando o homem recebe e o envia de volta. Ele estava indo para a cruz, ele estava voltando para o Pai, ele estava participando de tudo aquilo no fim, eles estão falando, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Nós reconhecemos que essa mensagem vem em nome do Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Messias, nós reconhecemos que Ele é o Rei, o Libertador, e agora nós enviamos de volta. Então, para tudo aquilo que Deus oferece ao homem com favor, sem querer nada em troca, não é nunca nenhuma obrigação ao homem. O homem tem que receber. Deus dá e Ele não te obriga a receber e Ele não te obriga a dar nada em troca. Se você quiser, você recebe. É isso que o príncipe da paz significa. Que Deus anunciou, eu quero ter paz com o homem. E o homem recebendo a Jesus está dizendo, Deus, eu também quero ter paz com você. Isso deixa um momento perfeito para a gente fazer talvez um convite para as pessoas que estão nos escutando. A mensagem é o seguinte, Deus enviou Jesus para pagar pelo seu e pelo meu pecado, pelo seu e pelo meu erro. Aquilo que fazia separação entre o homem e Deus, que era chamado pecado, Deus pagou com Jesus, dizendo, eu quero ter paz com você. Eu não sou um Deus carrasco querendo punir você pelas coisas que você faz. Eu quero oferecer a minha paz, o meu amor a você. E do mesmo jeito que tudo, né, precisa de uma resposta, existe a possibilidade hoje de você que está nos escutando, de responder a Deus, dizendo, Deus, eu recebo a Jesus Cristo, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo uma nova vida, e eu quero dizer que eu recebo isso em Jesus, eu quero ter paz com você também, Deus. E isso tudo é muito simples. Isso é o que nos abre o caminho, por exemplo, para vivermos como estrelas, para vivermos uma vida de paz, uma vida de bênção, para voltarmos à presença do Pai. É Jesus, é uma nova história. Quando você fala uma nova história é perfeito, porque em Jesus Cristo houve um marco na história que não houve antes e não houve depois. O tempo da humanidade é marcado por antes de Cristo e depois de Cristo. Não conserta lá e arruma aqui, né? E na vida de todas as pessoas é marcado por um antes de Cristo e depois de Cristo. É verdade. Existe um novo tempo para você que está me escutando. Existe uma nova oportunidade de vida. Você pode ser feito uma nova criação em Cristo Jesus. Se você fizer o quê? Receber o perdão dos seus pecados e entender que Jesus é o Messias, é o Salvador, é a paz de Deus para a sua vida.
E como que você entende isso? O que você fala? A Bíblia diz que se você crer no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele te dá o perdão dos seus pecados, você passa agora a ter paz com Deus pela fé em Cristo Jesus. É muito simples. E é por isso que eu quero fazer um convite para você que está nos escutando. Se você quer receber hoje o perdão dos seus pecados, assim como no Natal todos celebram um antes e um depois para a humanidade, você pode celebrar nesse Natal, hoje, um antes e um depois na sua vida. E eu quero fazer um convite para você. Você não quer receber a Cristo Jesus na sua vida, receber o perdão dos seus pecados, receber uma nova vida, receber essa paz com Deus? Se você assim deseja, eu quero conduzir você em uma oração. Se você deseja receber a Jesus na sua vida, repita essas palavras comigo, faça essa oração comigo, faça das minhas palavras as suas palavras. A Luísa vai estar aqui orando também comigo, e nós queremos dizer assim, repita aí, você que quer receber a Jesus Cristo no seu coração, repita assim comigo: Deus, obrigado por Jesus Cristo, seu Filho, que veio em carne, morreu pelo perdão dos meus pecados, mas ressuscitou para me dar vida. Eu hoje recebo o seu perdão, eu hoje recebo a sua vida, eu hoje recebo a sua paz, eu hoje recebo o seu Santo Espírito, porque agora eu sei que estou salvo, que sou salvo, que eu nasci de novo em Cristo Jesus, em nome de Jesus é que eu oro. Amém, aleluia, amém. É muito bom poder saber que você fez essa oração, que você tomou essa decisão de receber a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. A partir de agora você é uma nova criação, você é, como foi citado aqui, descendência da estrela. Aquilo que o príncipe deste mundo, Satanás, essa coisa toda podia fazer contra você, ele não tem mais essa autoridade. Você agora é uma geração da estrela. Jesus foi a primeira estrela de muitas que nós já somos, e você acaba de fazer parte de uma nova família. E eu quero dizer para você que vai aparecer aí na sua tela um QR Code, você pode escanear esse QR Code, ali vai conduzir você a nossa página, ao nosso site. Ali você pode fazer um pequeno cadastro e baixar um e-book que fala sobre os primeiros passos da vida cristã, para você entender melhor o que você acabou de fazer, essa oração que você acabou de fazer. Vai aparecer aí também na sua tela alguns números do WhatsApp. Se você quiser, você pode entrar em contato conosco. Se você fez essa oração pela primeira vez, mande lá nesse WhatsApp lá, eu fiz essa oração, eu recebi Jesus, eu quero conhecer mais sobre isso, nós queremos conhecer você também, Fica o nosso convite. Saiba que você acabou de entrar para a família de Deus, a família celestial, a família de estrelas. Hoje, você estava celebrando o nascimento de Jesus, mas agora você sabe que você também está celebrando o seu novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que honra, seja muito, muito bem-vindo. Agora você pode colocar aí no seu livrinho que dia 25 de dezembro de 2021, hoje, começa uma nova história na sua vida, na sua família, em todos os seus planos. Posso te dizer uma coisa? Hoje você, juntamente de nós, reconhece que Deus de fato está conosco, que está com você para sempre. Não tenha medo. Agora feche o olho e vai, descansa. Nós vimos aqui, citamos Maria descansava no que Deus disse. Descanse hoje, desfrute para sempre. E eu me alegro muito com isso, Rômulo também, nós assim como família. Obrigada por nos receber na sua casa, numa noite tão especial, tão maravilhosa. Para nós foi uma honra estar aqui com você, conversando a respeito de nosso Jesus. Queremos dizer Happy Birthday, Jesus, nós te amamos, é muito bom poder desfrutar da paz que Ele nos deu. E muito em breve estaremos nos vendo de novo, nos falando, daqui a pouquinho comemorando o Ano Novo. Mas tenham uma ótima noite, um ótimo tempo em família, aproveitem. No que precisar, contem conosco, manda uma mensagem aí no chat se você puder, conversa com a gente, estamos à disposição. Queremos te abraçar muito, muito brevemente, né, Rômulo? A gente está encerrando, aproveita e compartilha esse vídeo com um monte de pessoas para falar do verdadeiro significado do Natal. Até eu vou assistir de novo isso, tá demais! E acho que o importante é isso, Natal é celebração de um novo nascimento. O nascimento do Deus menino que veio à Terra, mas também o nascimento de todas as pessoas que creem nesse menino e entendem Ele como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, continue abençoado. Um Feliz Natal do Aba Jovem para você. Obrigado por nos receber na sua casa. Obrigado por participar
desse momento, né, desse especial de Natal. Né? Nós amamos vocês, continuem abençoados e também um feliz ano novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau, tchau. Valeu!